Olá pessoal, 2 aulas atrás nós iniciamos discussões sobre os teóricos da aprendizagem. Trabalhamos diversos pensamentos que analisam como a pessoa humana aprende, interage com o conhecimento. Foram diversos teóricos, desde Tardif, Perrenot, Mantuan. Depois fizemos uma análise de Vygotsky com Piaget, interagindo e de uma forma comparativa, uma análise comparativa entre o que esses dois autores colocam e a educação dos surdos. Mas durante essa semana eu vou trazer para vocês uma outra variação, um outro teórico bastante polêmico e que também tem muito a contribuir com a nossa compreensão do que vem a ser a aprendizagem, a cognição visual, a aprendizagem do sujeito surdo. Gerard Verneau, ele traz a teoria dos campos conceituais. Um campo conceitual é ao mesmo tempo um conjunto de situações e um conjunto de conceitos. O conjunto de situações cujo domínio progressivo demanda uma variedade de conceitos, de esquemas e de representações simbólicas em estreita conexão. O conjunto de conceitos que contribuem com o domínio dessas situações. Em outras palavras, é necessária a estruturação de um esquema mental para que possa construir o processo de aprendizagem através de uma representação simbólica. E essa representação, ela está intimamente interrelacionada a outros saberes. Daí, nós não temos apenas um conceito, mas vários conceitos sobre uma determinada situação. E o que ele vem chamar de campo conceitual. Então, a teoria dos campos conceituais de Verneau tem a principal finalidade de oferecer um referencial teórico que permita compreender as filiações e rupturas entre o conhecimento. É através de situações e problemas para resolver que o conceito adquire sentido para o aprendiz. Quando Verneau coloca que o conhecimento vem de 2 situações, a competência e a concepção. A competência em lidar de uma forma adequada com a situação. E enquanto concepção, trabalhar a sequência de enunciados, a sequência de atitudes, a sequência de passos, a sequência de situações, para então compreender o que é o conhecimento. Conhecimento de determinada situação, quer seja porque chove, quer seja o que é a água, o que é a lei da gravidade, por que ocorre a luz. Os diferentes conceitos que estão ao redor da nossa vivência, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Conceituar é idealizar, desenvolver ou expor um valor sobre algo, definir com juízo de valor, dar uma relação de significado àquele significante que está sendo observado, analisado, percebido. De certa forma, desenvolver um raciocínio e expressar uma opinião ou ponto de vista acerca de algo. Você vai se expor. Você vai colocar, quer seja oralmente, ou em sinais, ou escrita, aquilo que você pensa em termos de raciocínio. Aquilo que você vai refletindo, vai analisando, vai construindo o conceito. Não é necessariamente e exclusivamente exemplo. Eu tenho um depoimento de uma professora, 15 anos trabalhando com surdos. Ela coloca claramente, o surdo não vai conceituar. Surdo, severo, profundo. Ele vai dar exemplos, ele vai colocar a sua vida do cotidiano, alguma situação que ele passou, com uma experiência. Depois o intérprete diz, ele entendeu o contexto. Não é essa a situação. Estamos falando em conceituar, que também é avaliar.
Avaliar a contribuição do objeto ou fenômeno conferindo atributos, qualidades, defeitos, impressões, significados em relação ao significante, que passa a existir a partir daquele momento com a reflexão. Então, não é só dar exemplo, como termina acontecendo, porque não se constrói um conceito. Então, essa situação de não conceituar, ela vem se repassando e perpassando por todos os tempos, todos os anos, ano a ano, escola a escola, de série, ciclo, tudo vai acontecendo da mesma forma, sem mudar. A palavra contexto, intermediada pelo intérprete, serve até como fuga. Entendeu o contexto? Contexto. Sim, e daí? O que foi que ele entendeu se ele só traz um exemplo? Conceito de morte, conceito de vida, conceito do que é trabalhar, do que é uma família, do que é uma interação com uma relação com outra pessoa, o que é um casamento, que não seja apenas com um documento, como os surdos, muitos surdos, que eu conheci ao longo de uma década. Casamento é só quando casa com documento. Tá junto, é namorar, é noivado, é noiva, é namorada, com filho com 7, 8, 10 anos de idade, é namorada, então é noiva. Se for casado é só com documento. Não conhece nem a lei do seu próprio país. Nem conhece, tampouco respeita. Porque para você respeitar, você tem que conhecer. Conceito de água, por exemplo. E o que é que está dito sobre água? Então eu vou fazer um comentário como é que se trabalha. Como é que se compreende. Do latim, o que é latim para o surdo? Mesmo aquele que faça letras libras, não estuda isso. Mas é uma língua que não é usada, é uma língua que é difícil, é uma língua que não é a nossa. Mas pelo menos saber que existe. Não estuda isso. A água é uma substância. Substância é coisa. Não tem sinal para substância. Cujas moléculas, molécula, partícula, átomo, célula. Qual o sinal para essas coisas? É um negocinho que roda para lá e para cá. E o que é isso? E o que é molécula? Vai ter que olhar no microscópio para ver bem pequenininho. Tá, mas e o que é isto? Uma molécula? A menor partícula de um corpo, por exemplo? O que é molécula? O que é um átomo? O que é o éter? O surdo não sabe o que é isso. Nunca viu essas palavras, ou se viu também não memorizou, porque também não compreendeu. Porque é muito subjetivo. E para o surdo é preciso trabalhar mais no concreto. Para trabalhar a subjetividade com ele é difícil. E muitas vezes, eu não vou usar a palavra impossível, mas quase transponível esse limite. Depois alargam por aí que não existe deficiência. Existe sim. E nós, na sociedade, temos que trabalhar como superar esses processos, essas dificuldades, esses limites. Então, continuando a leitura do texto. Compostas por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. O que é oxigênio? É o ar? Ar? Não. Porque no ar não tem só oxigênio. Tem outros gases, tem partículas. Partículas? O que é partícula? O surdo nunca aprendeu. Pode ter visto, mas nunca aprendeu o que significa a palavra partícula. Porque também não se passa para ele. Se não se passa, o que não é repassado, não aprende. Hidrogênio. O que é hidrogênio? Vai ser um gás, GAS, só. Então todos os gases vão ser o quê? Tudo hidrogênio. O hélio, por exemplo, é hidrogênio. O oxigênio. O vapor é o quê? Vai ser só a água aqui, no calor. Isso é vapor? A chuva, por exemplo, ácida. Não se trabalha isso com o surdo. Ele não se apropria desses conceitos. Continuando a leitura do conceito de água, trata-se de um líquido inodoro, sem odor, inodoro, sem odor.
É cheiro? Ou cheiro? Cheiro é odor? Não. Porque o odor vai ser o cheiro ruim. Então vai ser o cheiro ruim? Só isso? Insípido. Oh, que palavrão. Sem sabor. O que é delícia? Água é uma delícia? Porque sabor é delícia. É delicioso. É o efeito que aquela substância nos dá. Mas o conceito de insípido, também não. Incolor. Incolor é transparente? Transparente. Você olha, passa a mão assim, pronto, está vendo do outro lado. Então isso aqui é o sinal para transparente. Tá criado o sinal para transparente. E incolor é transparente? Quando eu coloco um pote com água para ver do outro lado, eu vejo igual? Ou vem deformado? Por conta da energia que passa, as ondas da energia para poder você ver o reflexo do outro lado. E o que é ver? O que é olhar? É só mirar com os olhos? Embora também se possa encontrar no seu estado sólido. O seu estado sólido vai ser gelo bloco, pedra de gelo. E essa pedra de gelo vai ser um iceberg. Ou no seu estado gasoso, vapor de água. Mas pode ser vapor de mercúrio. E o mercúrio mata. A água em excesso também. A água é o componente que aparece em maior abundância na superfície terrestre. Abundância, porque tem muita água na superfície terrestre. A Terra está aqui, então vai ser na parte de superfície, que a Terra é isso. Então eu estou agora colocando a Terra. E nessa Terra, a água vai estar na superfície ou vai estar na profundidade? Cobre cerca de 71% da crosta terrestre. 71%. Você vai pegar, a Terra é 100%. Você vai dividir ela, tirar 30%, o resto tudo é água. Cuidado com for dar esse conceito para o surdo. Porque ele vai pensar que embaixo do oceano não vai ter terra mais. Embaixo dos rios também não vai ter mais terra. Formam os oceanos. Oceano. Ele sabe o que é mar. A palavra oceano não é ensinada. Não é trabalhada. Mar ele sabe. Praia ele sabe. Oceano. Quais os tipos de oceano? Índico, Ártico, Atlântico. Os rios e as chuvas. Para o rio a água é doce. Para o mar a água é salgada. Quem coloca o sal? Por que é salgada? Qual a diferença entre a água doce e a salgada? Como forma a chuva, já vi vários surdos falando. Sol, calor, a água. Depois vai a nuvem, depois vai chover. Muito bem. Essa é uma explicação muito simples. Eu quero a explicação molecular de condensação da água nas nuvens, além de ser parte integrante de todos os organismos vivos. Tem água na barata, tem água no mosquito, tem água na cobra. Ah, ela bebe água. Eu estou perguntando se tem água. Eles não sabem disso. Não é passado esse conhecimento para o surdo. Dá trabalho para os professores. Eu não estou dizendo que é incompetência do surdo não aprender. Eu não estou falando que é incompetência do surdo. Ou então que ele não aprenda. Eu estou dizendo que não se ensina. Se não se ensina, ele vai aprender o quê? A circulação da água nos ecossistemas produz-se através de um ciclo. Um ciclo que roda, vai e vira. Que consiste na evaporação, na transpiração. Evaporar é a água por canto do calor. Transpiração do ressoar. E aí o corpo de calor é o exemplo do corpo. E o que é o conceito de transpiração? O cachorro transpira, o porco transpira, o cavalo transpira, o peixe transpira.
Como é que funciona essa relação com os animais, com a natureza? A planta transpira? Não é passado esse conhecimento para o surdo. Na precipitação ou no deslocamento para o mar das águas, através dos rios, dos igarapés, dos mangues. Chama-se de água doce a água que contém a quantidade mínima de sais. Não é porque ela é doce, é porque ela tem mínimo de sal. E a água salobra, que nem é doce nem é salgada, está nos mangues. O surdo não conhece. A não ser que seja um que trabalhe, que viva, que tenha vivência lá naquela região. Mas se não for apresentado o mundo para o surdo, ele não vai aprender. Porque não tem o que escutar, pessoal. Se não escuta, só olhar não resolve. Só olhar não explica. Só olhar não traz, não trabalha, não constrói conceitos. Então, através do processo de potabilização, de tornar a água potável, o surdo não sabe. O surdo sabe o que é água de beber no copo. Eu levei certa vez um surdo para uma fonte de água mineral. Quando eu disse que a água vinha lá do solo, ele disse que a água era suja. A água na fonte que vai surgindo, a água é suja. Ele só bebe a água da torneira é suja. Só bebe a água do garrafão de água mineral ou da garrafinha. Isso, surdo da cidade. Surdo do interior é a experiência que tem. Água barrenta ou o que for, vai beber aquela água, que só tem aquela. Aprendeu com aquela. Então tudo é uma questão de aprendizagem, de informação, de apresentação do mundo. A água mineral, por sua vez, é água que mineral. Não sabe o que a palavra é mineral? É pedra? Pedra? Ou pedra? Não sabe o que é água mineral? Que contém minerais. O surdo não aprende o que são minerais. Tabela periódica para o surdo não existe. Hidrogênio, lítio, berílio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, rubido, estôncio, césio, bário, frâncio, rádio e tantos outros elementos. O surdo nunca ensinaram essa situação. Vai passando ano a ano, não precisa aprender isso não. Veja o que coloca no vestibular para o surdo. Se ele fizer o vestibular igual para todos, ele não passa. Surdo, severo, profundo. Agora, o vestibular exclusivo para surdo, passa. Porque muitas vezes até a resposta é dada no enunciado da questão. Eu tenho várias provas disso. Prova de concurso para professor, onde na hora de interpretar, ela coloca a resposta na prova, no enunciado. Basta um movimento da mão diferente. Basta usar o enunciado com a mão e a letra da resposta que ela quer que seja dada na outra mão. Basta ela colocar primeiro na letra A, primeiro na letra B. Já disse qual é a resposta. Uma pessoa leiga olhando, não percebe isso. Eu já passei por várias situações vergonhosas desse tipo. Instituições federais, instituições públicas. A particular já... Muitas vezes é colocado o próprio intérprete da resposta. Moça, quem vai dizer? Quem vai fiscalizar? Fazem a prova separados, surdos de um lado, os ouvintes do outro. Está muita coisa errada. Se não tem deficiência, se a discussão é que não existe deficiência, então não pode fazer diferença. Tem que tratar por igual. Aí o surdo perde. Então tem deficiência, vamos assumir a deficiência, vamos trabalhar diferente. A água mineral, por sua vez, é a água que contém minerais e outras substâncias dissolvidas, a que ele pode acrescentar o valor terapêutico ou alterar o sabor. Terapêutico? O surdo não sabe o que é isso. Este tipo de água é o que se comercializa engarrafado em todo o mundo para o consumo humano. Engarrafado. Colocou na garrafa para o consumo humano. Para o homem beber. Mas beber é aqui, ó, com água. O resto beber são as outras bebidas. No vinho tem água, na cerveja tem água, no uísque tem água. Pergunta o surdo.
É importante referir que a escassez de água potável em numerosas regiões do planeta causa mais de 5 milhões de mortes por ano. Porque, está seco. Pega o dicionário do INES, dicionário dos livros. Investiga o que é seca. É porque água não tem. Será que é só isso? Será que não tem mesmo água lá no subsolo, por exemplo? E aí as plantas morrem, as pessoas passam fome e morrem também. Por que a seca? Qual o comércio da seca? Quais os interesses que se tem os governantes? Nós temos cidades como Israel, com profundidade de 1000 metros tem água, distribuindo. Nós temos um comércio da seca no nosso Nordeste pernambucano, onde os políticos ficam se locupletando de recursos, ganhando voto, porque vai um caminhãozinho com água de graça, ou então pagando 70, 80, 100, 200 reais para eles comprarem. Ou o exército entrega, o exército da salvação entrega água, porque foi o governo federal, porque foi o governo estadual, porque foi o prefeito municipal, foi o governo municipal que deu a água para o povo. 4 anos depois, um voto de cada um deles. Então, como garantir a conceituação pela imagem? Qual o grau de significância e aplicabilidade desses conceitos que estão sendo trabalhados? Como ele está sendo trabalhado? Como está sendo adquirido pelo surdo? Se apropriado por ele? Que elementos estão sendo oferecidos para que ele possa abrir o leque, ampliar seus conceitos, seus valores, de forma com interconectividade e no processo de recursividade do vai e vem dos saberes diante do que é a cognição visual. O mundo tem que ser apresentado para o sujeito surdo, severo, profundo. Como se dá a aprendizagem do indivíduo diante do coletivo? Conflitos da dinâmica, do conhecimento, do estático, ou então do congelado e do mutável. Como ele, já sei. Como eu estava conversando com um surdo, mostrando para ele o morro, eu estava dirigindo, ele estava ao meu lado. Eu já conheço, já sei, já. Como se eu estivesse tratando ele de idiota ou de pequenininho. Eu queria mostrar os diferentes níveis da terra, do solo, da parte negra, orgânica, da parte mais argilosa, da parte mais arenosa, da parte mais pedregosa. Se isso não for trabalhado desde a infância, desde a adolescência, a pré-adolescência, a curiosidade, o estímulo, a busca, o surdo vai crescer e não precisa. Ele não precisa saber mais nada disso. O que ele já sabe já é o suficiente. O que ele vê já é o suficiente. Então, como diferenciar o concreto do abstrato, o subjetivo do imaginário? Como trabalhar os conceitos para que ele possa de fato se apropriar? Daí, continuando as discussões de Gerard Verneau, ele considera que precisa existir 2 ideias principais. Primeiro, a variedade, que existe uma grande variedade de situações em um campo conceitual dado, e as variáveis de situação constituem um meio para gerar, de modo sistemático, o conjunto de classes e situações. E também existe a história, onde os conceitos dos alunos são elaborados pelas situações que eles enfrentaram e dominaram progressivamente, sobretudo pelas primeiras situações em que esses conhecimentos foram constituídos. Vamos refletir. A variedade considera o campo conceitual com diversas experiências, vivências, saberes, valores, que vai trabalhar numa determinada situação. Por exemplo, foi trabalhado ainda há pouco a água. Sabor, odor, onde encontra, qual tipo de água serve para consumo, qual tipo de água que não serve para consumo, quem consome, como recuperar, como limpar, como tornar potável, como reaproveitar. Então, são essas variedades para se entender o conceito de água. Não é só a água de beber, ou a água do rio, ou a água do mar. Não é só isso. Mas em cima dessa variedade existe também a concepção histórica. Que experiências anteriores esse indivíduo tem e traz consigo
para poder agregar mais valor ainda. Principalmente de como foi o seu processo inicial, como é que foi apresentado para ele. O que é que se diz para a criança surda? Água é a de beber. Água do chão é suja. Pronto. Então toda a água da fonte também vai ser suja, apresentado para ele assim. A água do rio é suja. Pronto. Ele não toma banho de rio. Mas se for um surdo, lá de Amazonas, lá do Mato Grosso, junto do Pantanal, do interior onde tem a chuva, que vai tomar banho, então ele passa a ter essa vivência. Aí é que diz a questão histórica. O que foi apresentado para ele e como ele vivenciou. É o que diz a variedade, quais as situações que ele construiu como conhecimento que foi apresentado. Então, a escola vai servir para trabalhar essa variedade e esse princípio histórico, para trabalhar um conceito, a construção de conceito. Porque senão os saberes para o surdo vão chegar e vão permanecer apenas no primitivo. Vernon coloca que é possível distinguir dois tipos de situações. O sujeito dispõe de competências necessárias ao tratamento imediato da situação, numa conduta automatizada, num esquema único, de uma única forma de fazer, ou o sujeito não dispõe de todas as competências necessárias, o que o obriga a um tempo de reflexão, de conceber, de analisar, de perceber, de ir e vir, de exploração e de hesitação, que o levará talvez ao êxito no uso sucessivo de vários esquemas que podem entrar em competição. Então, para que trabalhe o surdo e os ouvintes também, ele vai de uma forma, vai de outra forma, vai de outra forma, vai fazendo testes, inferências, analisando, refletindo, para poder dizer qual é o correto, qual o errado, qual o melhor caminho, qual deles chega lá, e se todos chegam, qual o melhor caminho, qual o mais rápido, qual o mais bonito, qual aquele que passa, você nem sente que está passando. Então, são essas as situações onde vai haver a necessidade de construção reflexiva, e não de forma automática, como no primeiro esquema. Daí o sujeito vai criando, desenvolvendo esquemas mentais, que depois vão ser esquemas construídos por escrito, e vai vendo as opções de aprendizagem, passo a passo. Na educação de estudos tem que ter o passo a passo. Se não for feito passo a passo, ele não vai conseguir construir esse campo conceitual. Ele vai ficar apenas de forma única, metódica. Só aquilo. Isto serve para isso. A água é para beber. A água do rio não bebe. Será que ele sabe que a água que ele toma banho é a água que veio do rio, que foi tornada potável para poder ir para a cidade, através dos condutos, e que chega na sua casa, vai para a caixa d'água? Ele sabe tudo isso? Muitos não sabem. Ah, os ouvintes também não. Espera aí. O ouvinte está disponível na rádio, na televisão, ele escuta, vê no jornal, ele escuta nas discussões. Se ele não souber, a indiferença dele. Mas ele tem noção. Está faltando, está diminuindo a quantidade de água nos reservatórios, vai faltar, vai ter que reduzir o consumo. E daí começa a construção desse processo. Qual é o acesso que o surdo está tendo dessa informação? Nenhuma. Estou falando de surdo severo profundo. Então Vernon defende a construção de esquemas. E o que vem a ser esse esquema para ele? Ele diz que o funcionamento cognitivo do aluno comporta operações que se automatizam progressivamente e decisões conscientes que permitem levar em consideração os valores particulares das variáveis da situação. Que a automatização é uma das manifestações mais visíveis do caráter invariante da organização da ação, mas ela não impede que o sujeito conserve o controle das condições sobre as quais tal operação é apropriada ou não. Todas as nossas condutas têm uma parte de automatização e uma parte de decisão consciente. Essa construção do esquema vai servir para analisar por quê. Pergunta e por que resposta. Como ocorre, como fez.
Quais os caminhos que foram trilhados para atingir aquele resultado? Qual o esquema mental que foi construído para poder analisar e refletir? Se está analisando de uma forma única, metódica, ou se ele está tendo várias opções de reflexão? Se está sendo apresentado para ele essa opção também? Se existem outros caminhos para o mesmo resultado? E não que é normal e fácil. Normal e fácil. Na experiência de orientação de matemática, de um mestrado, o pesquisador chega e pergunta: quanto é, por exemplo, 9 menos 8? O surdo não sabe. Coloca no papel, o surdo não sabe. Mas pega 9 pedrinhas ou 9 tampinhas, tira 8, diz 1. Aí a gente pergunta para ele: difícil? Diz não, fácil. Fácil ele resolveu quando foi facilitado. Mas para poder entender o enunciado, para poder entender a construção reflexiva daquele cálculo, ele não respondeu. Continuando os esquemas, Vernon analisa que quando uma criança utiliza o esquema ineficaz para uma certa situação, a experiência o conduz a mudar de esquema ou a modificar o esquema. Segundo Piaget, são os esquemas que estão no centro do processo de adaptação das estruturas cognitivas, da assimilação e da acomodação. Então, por exemplo, o esquema de enumeração. Se uma criança quer contar o número de pessoas em uma sala, objetos em uma mesa, ela realizará uma coordenação de movimento dos olhos, dos gestos, do dedo e da mão com relação à posição dos objetos, um enunciado coordenado de sequência numérica e uma cardinalização do conjunto contado, com a repetição ou com a entonação mais forte do último número pronunciado. Então ele vai dizendo 1, 2, 3 ou 1, 2. Eu já vi uma criança surda aos 6 anos contando bolinha de gude. As bolinhas estavam distribuídas numa sequência linear que ela colocou no chão. E ela foi 1, 2. E assim ela foi sucessivamente até 7 ou 8 bolinhas. Ela ainda não sabe contar com a configuração do número 5, do número 6. Vai só até o que os dedos der. O surdo muitas vezes faz um cálculo mental, um algoritmo espacial. 4 menos 6. Ou 8 menos 4. Essa sequência de número, que é do maior para o menor, senão vai dar um número negativo. E o que é um número negativo? Complicado. Muito complicado. Então vai pelo mais fácil. Então, na realidade, o esquema é composto de regras em ação e de antecipações, pois ele gera uma sequência de ações visando atingir um certo objetivo. Então, o esquema repousa sempre sobre uma conceitualização implícita. Por exemplo, para efetuar uma adição, fazemos as somas dos números das colunas. Começamos pelas unidades, depois das dezenas. Se a soma é superior a 10, vai 1. Todas essas regras são utilizadas pelas crianças, mas não são explicitadas. É em termos de esquema que deve-se analisar a escolha de boas operações e de bons dados para resolver um problema para o qual existem várias possibilidades de escolha. É preciso explorar como foi a construção do esquema do sujeito, como ele refletiu, como ele analisou. Então, para Vernon, os esquemas são invariantes operatórios, conceitos em ação e teoremas em ação. São os conhecimentos contidos no esquema. O funcionamento cognitivo do sujeito ou de um grupo de sujeitos em situação repousa sobre o repertório de esquemas disponíveis anteriormente formados, de cada um dos sujeitos considerados individualmente. Ao mesmo tempo, as crianças descobrem novos aspectos e, eventualmente, novos esquemas em situação. Então, é essa a proposta de trabalhar. Construir esquemas, perguntar para ele como é que ele fez, trabalhar com ele outros esquemas, mostrar que não é só de uma única forma que se faz, tomar consciência do que está fazendo. Porque um esquema comporta invariantes operatórios, conceitos em ação e teoremas em ação,
antecipações de objetivo a atingir, de efeitos a esperar. Então, eu quero isto. Como é que você vai chegar aqui? É essa construção que ele vai ter. E ele pode ir por um leque e depois lá na frente afunilar e encontrar então, várias opções que ele pode ter. Você vai construir daí um campo conceitual. É isso que é o campo conceitual de Vernon. E que a mente vai precisar dessa construção. Vai precisar de regras de ação, de tomada de informação e controle, que vai gerar a sequência de ações do sujeito. E possibilidades de inferências, que permitem calcular regras em ação e, portanto, de utilizar o esquema em cada situação particular. E o surdo tem condições tranquilamente de construir esses elementos, desde que você passe, dá mais trabalho. O grande problema é esse. Tudo se procura fazer pelo mais fácil. Entrega a resposta logo para ele e acabou. Ou então ele não vai precisar disso mesmo, tira da questão da prova. E assim vai tornando a mente cada vez mais medíocre, mais limitada, menos ampla. Bons estudos para todos e até a próxima semana.